Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. E no programa de hoje irei falar um pouco sobre os astros, suas influências, evoluções e também sobre revelações inéditas que não combinam com as explicações de ordem científica. Teorias que os analistas desenvolvem com base em suas observações telescópicas. A cultura racional, meus queridos, não segue, nesse caso, os parâmetros científicos para alguns aspectos teóricos que a ciência tem como certos, ou pelo menos aceitáveis. As teorias sobre a mecânica celeste continuam sendo confrontadas também pelos próprios pesquisadores e apesar de a ciência ter estabelecido que a Terra é arredondada e achatada nos polos, semelhante a uma laranja, convivemos também com a teoria dos terraplanistas, que acreditam que a Terra é chata, que não possui curvatura. Tenho até acompanhado nas redes sociais leitores de cultura racional apoiando a teoria dos terraplanistas, o que considero um absurdo, porque no livro amarelão de cultura racional, o racional superior afirma na página 53, no capítulo que trata dos movimentos do Sol e da Lua, o mesmo que a teoria científica atual, de que o planeta Terra é um globo oval e não uma terra plana. Mas, nesse mesmo capítulo, e também no primeiro capítulo do livro 31 do Histórico, ele afirma, diferente do que a ciência afirma, que a Terra não tem movimento de rotação e nem de translação, porque a Terra é o único astro que está parado, por ser a Terra o núcleo da planície de onde saíram as virtudes para a formação de todo o universo material. Matematicamente, os cálculos de movimentos são os mesmos, tanto para a Terra girando em volta de si mesmo, quanto para o Sol girando em torno dela. Semelhante quando estamos em um ônibus parado e o outro se locomove ao nosso lado, dando a impressão de que ele é que está parado e o nosso é o que está em movimento. A Terra, meus queridos, é uma incubadora de vidas e, por ser incubadora, não pode ficar em movimento. Se não estiver parada, ela não gera nada. Não seria possível a geração e incubação dos vírus. O Sol é que gira em torno da Terra, dando a impressão que a Terra está girando em torno do seu eixo. Mas a Terra também não possui eixo, possui polos. E como o Sol gira lentamente em torno dela, é que existem as geleiras nos polos. Outro ponto polêmico que o racional superior revela e que não combina com as teorias científicas é quanto à dimensão do Sol.
No último capítulo do livro 30, ele afirma que o Sol é pequeno, porque se fosse grande, ele iluminaria toda a Terra e não haveria noite. O Sol é menor do que a Terra. Se fosse maior, nem geleiras existiam, porque o seu calor abrangeria todo o planeta, impedindo as camadas polares. Para entender isso com mais propriedade, é preciso, meus queridos, conhecer a formação do Sol e da Terra. A Terra é oriunda de uma planície de partículas cósmicas denominadas Menezaromos, que são as menores e mais poderosas partículas vivas do universo e que servem de matéria-prima para a formação de mecânicas de vida. Com a formação do Sol, que foi o primogênito, essa planície sofreu grandes transformações. O vácuo era preenchido pelos Menezaromos, também tratados como virtudes. Com essas sementes se aglomerando em diversos pontos, foi que se formaram todos os astros e também foi se criando um imenso vácuo que era preenchido por esses Menezaromos. Enquanto o Sol, desde o início da formação desse universo, fazia já esse movimento em torno do núcleo da planície. Por ser o Sol o grande arquiteto do mundo material, até a planície ficar resumida no que chamamos hoje de planeta Terra. Mas tudo começou com o progresso dos racionais puros, limpos e perfeitos, que foram perdendo as suas virtudes, estas se reunindo em um ponto só e formando um foco de luz poderoso, que veio culminar no que hoje chamamos de Sol. Aqui cabe explicar o detalhe sobre os efeitos desse foco de luz. Esse foco de luz que foi quem deu causa ao micróbio racional, por meio de seu fluido, em cima da goma que derreteu e virou água, e da resina que torrou e virou terra, formando-se assim o micróbio racional que deu causa ao ser humano, que daí começaram a nascer da terra como uns monstrinhos. Mas com o tempo esse foco de luz foi esquentando e tomou a fórmula de fogo, não podendo assim mais formar micróbios racionais, pela fórmula de fogo, que tomou, que é o Sol. Então aí surgiu outra classe do fogo, do animal irracional, gerado pelo fluido do fogo elétrico e magnético. E para que continuasse a causa do micróbio racional e a sua formação, então vieram em missão, acompanhando a degeneração, essa degeneração racional, outros corpos de energia racional para a formação do micróbio racional, numa outra degeneração de corpos que se extinguiram sobre a resina e sobre a goma, para dar causa ao animal racional. A origem dos habitantes do vácuo foi também uma transformação que houve nesses seres que foram à extinção na primeira degeneração, porque foram perdendo suas virtudes e essas se reunindo também no foco de luz, até que perderam todas as virtudes, mas se extinguiram no espaço racionalmente, da pureza que lhes era peculiar. Ficou então o vínculo, quer dizer, uma bateria que perdeu toda a sua carga e ficaram as placas, sendo essas placas o vínculo do que foi. Um exemplo: com a continuação dessa luz ir esquentando, veio a degeneração completa do elétrico e do magnético. E esse vínculo foi ligado ao campo elétrico e magnético,
passando assim a pertencer a essa categoria inferior, por terem se extinguido todas as suas virtudes, ficaram em trevas, vindo a renascer numa vida inferior à racional que tinha. Com o tempo passaram a ser chamados de espíritos. Por isso é que os espíritos, habitantes do vácuo, nunca souberam como eles foram feitos, devido às transformações de uma vida para outra. Dessa forma, minha gente, foi se formando toda essa hierarquia, onde o Sol é o principal arquiteto, e cada qual fez por onde merecer a categoria em que está, porque esta degeneração racional é uma hierarquia, começando dos habitantes do astral superior, depois os planetas, depois o Sol, a Lua, as estrelas, os habitantes do espaço e depois os animais divididos em duas classes, sendo a categoria uma só, de racional degenerado e de animal irracional. Então cada qual degenerou-se na categoria que fez por onde merecê-la. Hoje, meus queridos, estão cientes dos dois mundos, o mundo perfeito e o mundo imperfeito, criado a partir de uma parte do perfeito, com o resumo da definição estando cada um no seu sistema de ponto de vista, diferente um do outro. Um é o verdadeiro e o outro em submissão, pelo que se resumiu, por transporem o limite de uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, no transpor o limite real, entraram na parte que não estava pronta para o trânsito racional. E por não estar pronta, começou a perder o equilíbrio e passou a descer, sempre, por vir sentindo o peso do progresso que ainda não era permitido, dentro dessa parte que não estava pronta. Podiam somente transitar, mas não progredi-la. E essa parte se desprendeu do limite real, começou a descer, descendo sempre até chegar onde estão, como num buraco, olhando para cima, para o céu, e nessa descida se transformando, transformações sucessivas, perdendo as virtudes que foram reunidas num ponto só, se transformando num foco de luz. E aí, como já sabem, essas virtudes ficaram aprisionadas no que chamamos de Sol. Estão lá. A forma como observamos o universo aqui da Terra é totalmente distorcida da realidade, porque a atmosfera, em formato curvo, funciona como uma potente lente de distorção, transformando esse universo em algo muito maior do que realmente é. Os cientistas espaciais já alcançaram parte dessa realidade. Esse é o motivo pelo qual são tão céticos quanto à existência de vida fora da Terra. E realmente não existem outras humanidades além da nossa. Existem sim vidas fluídicas e não humanoides nesse imenso vácuo. Vidas fluídicas superiores à nossa. Vida material só existe aqui. Os demais astros não são como a Terra, que é o núcleo da planície. Os demais astros possuem vida própria. Eles são os corpos de vida cosmológicos. Como as árvores, que umas crescem mais e outras menos. Também nasceram no vácuo os astros, uns maiores e outros menores. Uns mais parados e outros com grande movimento, como os cometas. Uns duram mais, outros duram menos. Uns são visíveis e outros invisíveis. Existem os astros invisíveis. E o animal racional está sob a influência dessas 7 partes
que compõem a vida e são dependentes dela, como um centro astrológico. E essas 7 partes são Sol, Lua, estrelas, terra, água, animais e vegetais. Com o desenvolvimento do raciocínio, através do estudo racional nos livros Universo em Desencanto, a energia racional recupera as nossas virtudes para a reconstrução do corpo original. E quando estiver pronto, liga a pessoa no seu corpo verdadeiro. Assim o mundo vai sendo desfeito naturalmente. E quem é que faz toda essa evolução? A energia racional. E o que é que sobe para o mundo racional? É o corpo de energia que estava deformado aqui na matéria, causador do animal racional. E onde está localizado esse corpo de energia no ser humano? Na glândula pineal, no istmo do mesencéfalo, na base do crânio. Ali é que está o raciocínio, o verdadeiro dono da vida, aguardando a sua libertação. E o restante do corpo? É matéria, volta para a planície. Então, meus queridos, com o desenvolvimento do raciocínio, que é uma energia, não há mais morte, porque ficam ligados à eternidade em vida, usando somente o raciocínio desligado dos fluidos monstros, dos fluidos do irracional ao qual estavam todos ligados. Então, na fase racional, não há morte. E como era antes? Antes, o raciocínio era enterrado junto com o corpo. Continuava aprisionado e dava causa a outro corpo. Porque tudo se transforma de uma vida para outra. Porque o raciocínio, o vínculo racional, é eterno. E onde iam parar se não chegasse essa absolvição da morte? Como tudo se transforma de uma vida para outra e a matéria está em declínio, porque já amadureceu com o processo degenerativo de apodrecimento, para minguados todos iriam. E como tudo se transforma de uma vida para outra, iam nascer em classes inferiores. Então, salve a cultura racional que trouxe esse bálsamo para todos. Salve essa divina providência que chegou na hora certa para a salvação de todos. Salve o mundo racional, a energia racional que veio recuperar tudo e todos. Salve o racional superior que veio resgatar os seus filhos. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento poético e logo após a poesia retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Salve, Divina Mãe Natureza. Obrigada, Mãe Natureza, por ter me lapidado e me despertado para a nova fase racional. Agora já sei quem sou, quem causou a tua transformação e qual foi o crime que cometi. Eras planície cósmica pura e agora estás deformada e enfraquecida. Mesmo assim, continuas a alimentar os habitantes do mundo racional, que aqui estão há milhões de anos, esquecidos de quem são.
Somos teus hóspedes, Mãe Natureza, nos alimentando da tua energia sem nunca ter te agradecido e sempre reclamando da tua hospitalidade e das tuas intempéries. Que uma hora é calor demais, por outra hora é frio demais, chove demais ou venta demais. Estamos sempre exigindo perfeição, sem atinar que fomos nós a causa da tua transformação. O racional superior mandou o conhecimento do retorno do nosso mundo de origem, porém, muitos recusam a conhecer, pois têm medo da verdade e não querem admitir o crime que cometeram. Uns porque são muito limitados, outros porque se acham muito sabidos. Vivem te pedindo socorro a todo momento, Mãe Natureza, e renegando conhecer a verdade que livra. Eu sei, Mãe Natureza, porque paraste de alimentar o pensamento do pensador. Cumpres agora a ordem cósmica do desenvolvimento do raciocínio. Quem obedece esta ordem retorna ao mundo racional. Quem não obedece, desce de categoria. Obrigada, Mãe Natureza, por ter despertado a minha consciência cósmica racional. Já não sou mais um navegante sem rumo, sem solução do meu destino e desconhecido da minha verdadeira origem. Me perdi no tempo e no espaço por 3 milênios. Agora que despertei, cumpro minha missão divulgando o conhecimento do retorno ao mundo racional. Obrigada, Mãe Natureza. Obrigada pelo alimento, pela água, pelo vento, pelo sol, pelos astros, pelo conhecimento. Salve, salve a cultura racional. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Hoje, meus queridos, todos se congratulando com seu verdadeiro mundo de origem e todos em estado de graça racional, vibrando autenticamente, com muita alegria e satisfação pelos maiores louros da vida alcançados pela cultura racional. Hoje todos brilhando racionalmente com a sua verdadeira luz, que é a luz racional. Todos desencantados desse tabernáculo de amarguras, que era essa vida terrena. A vida onde todos esperavam somente o quê? A sepultura. Hoje não esperam mais a sepultura, e sim o seu verdadeiro mundo de origem, e fazem por onde alcançá-lo com brevidade, porque hoje sabem que a vida continua no mundo racional. Hoje acabou-se para todos a catacumba, que era o que todos esperavam, ir para a catacumba. Hoje ninguém espera mais isto. Foram absolvidos dessa prisão, estão livres disto, porque com a fase racional, a vida continua no verdadeiro mundo de todos, que é o mundo racional. Ninguém espera mais ir para o campo santo, e sim para o mundo racional, meus queridos, porque agora conhecem a sua origem. Antes, o animal não tinha conhecimento de sua causa. Então a vida se encerrava dentro de uma cova. E o corpo de energia aí ficava para gerar outros micróbios para a formação de outro corpo, para que com o tempo morresse e fosse enterrado novamente.
e continuava o corpo de energia a fabricar micróbios para a formação de outro corpo. Espermatozoides não saíam dessa vida de animal, viver como um bicho e ser enterrado numa cova igual a outro bicho qualquer. E hoje, devido à união dos dois mundos, devido à presença da energia racional, por o dono estar na Terra, chegou a fase racional. E na fase racional, ninguém fica mais aí, na vida da matéria, porque estão sendo todos resgatados para a eternidade. Acabou para todos o medo da sepultura, o pavor de ficarem isolados num cemitério. Acabou para todos o medo da morte, porque são ligados à eternidade antes da matéria morrer. Então acabou-se o pavor da morte, porque a carcaça é daí, do chão, é da lama. Mas a verdadeira vida, o QI, a inteligência, que é o sentido da vida, o corpo de energia, o dono da vida, ele é do mundo racional. O corpo de energia racional é que é o causador desse corpo de matéria, porque o corpo de energia é o gerador dos micróbios e os micróbios geradores do corpo. O micróbio é da matéria, se transforma, e o corpo de energia pertence à vida eterna e é o causador da vida humana, o causador do corpo. Então, o que é que sobe para o mundo racional? É o corpo de matéria? Não. É o corpo de energia racional que estava aprisionado na matéria. Então, a morte só existe para quem ainda não se iluminou com a sua verdadeira luz, que é a luz racional. Eram mortais porque estavam condicionados a uma categoria inferior, que era de bichos racionais, vivendo iguais aos bichos irracionais, sem noção de coisa nenhuma, vivendo em trevas que pareciam perpétuos. Agora, na fase racional, acabaram-se as covas, acabou-se os buracos, acabou-se a morte, porque a vida continua na eternidade, no mundo racional. E isso é bem repetido assim para que sintam bem o testemunho da salvação eterna de todos e assim vejam que grandiosa alegria e satisfação de todos em ter conhecimento da definição do seu ser e de descobrir que o fim será tão belo, tão radiante de virtudes, de tranquilidade, de harmonia e confraternização verdadeira entre os que estão aqui e os que vieram do mundo racional para cá, para fazer essa transição divina. A natureza toda jubilosa, meus queridos, por ter chegado o fim dos martírios, porque a natureza tem sentimento e muito mais apurado que o dos seus filhos, e está sentindo o bálsamo racional. Os habitantes do firmamento, o sol, a lua e as estrelas, assim como todos os seus componentes, estão vibrando racionalmente. Os planetas também, todos cheios de júbilos, por estarem assistindo já aos movimentos da fase racional e de todos os habitantes do mundo racional que estão na Terra, que estão aí espalhados pelo universo. A fase da transladação desta deformação para o seu estado natural, que atingirá toda a arqueologia dessa arca, que é o mundo, tudo em rumo do seu verdadeiro natural. Transladar quer dizer mudar o sentido, dar o sentido verdadeiro, transformar para o natural. Assim, todos os habitantes da astrologia, todos vendo e assistindo o movimento racional,
sentem que está se aproximando a vez de todos eles voltarem para a pureza, para o seu estado natural, porque todos são habitantes do mundo racional que ficaram em classes superiores no cosmos. Então todos os habitantes dando graças ao esplendoroso acontecimento da salvação dos que mais sofriam, que somos nós, que são os habitantes que estão aqui no chão, que mais se inferiorizaram nesta classe inferior de livre pensador, e por ser livre pensador, à mercê do sofrimento e da dor. E assim, meus queridos, toda a natureza sentindo a mesma coisa, cada um sentindo a sua maneira, que chegou o fim desse tabernáculo passageiro que por aqui se conduzia sem saber para onde ia e sem saber de onde vinha. Ungiram-se de um conhecimento próprio, articulado das entranhas de muitos, para poder vagamente se entender e se compreender, para malmente viver. Para malmente viver, porque é a vida dos contratempos, das contrariedades, dos aborrecimentos, das surpresas agradáveis e desagradáveis, enfim, uma vida de sacrifícios, de lutas, sem resultados, porque tudo termina em nada. Então é lutar, se sacrificar para terminar tudo em nada. Então não adianta nada. Construindo castelos de areia, lutando tanto, guerreando tanto para a recompensa de tudo isso ser o quê? Não ser nada, por acabar tudo em nada. Então o que é que valeu tanto empenho, tanta luta, tanto sacrifício, tantas guerras? Não valeu de nada, porque a matéria acaba em nada, por ser um mundo de sonhos impossíveis e pesadelos reais. O que serve hoje, com o tempo, não servirá mais, porque os modos e métodos mudam. E na fase racional, com a evolução da fase, muita coisa também deixará de servir, de ser útil. O mundo vem se transformando e assumindo sempre características diferentes a cada eternidade que passa, cada eternidade com seu formato, porque uma coisa que vai se deformando vai sempre tomando uma forma diferente. Estamos na 21ª eternidade, e se fôssemos para a 22ª, tudo tomaria forma diferente. Mas isto ainda não é a visão panorâmica da deformação. A visão panorâmica é o conjunto dos habitantes de cima e dos habitantes de baixo, sendo a forma de cima superior e a de baixo inferior. A forma de cima, meus queridos, com uma vida diferente da forma dos de baixo. E os de cima têm grande influência sobre os de baixo. Os de baixo vivem sob o domínio astrológico dos de cima, assim como a Lua exerce suas influências sobre tudo e sobre todos. Também tem os outros seres e outros astros que exercem influências tanto positivas quanto negativas. Os habitantes do espaço da parte da direita do Sol exercem influências positivas, e os habitantes da esquerda do Sol exercem influências negativas, mas todos com suas energias, tanto boas como más, atingem os seres da Terra. Então a humanidade, ligada a todas essas energias, é a causa do pensamento também não cessar, porque essas energias é que atuam sobre o pensamento, não deixando ninguém parar de pensar, porque move com as células da mente. E por serem muitos planetas atuando ao mesmo tempo,
formam uma confusão constante na cabeça dos seres, que se veem com pensamentos esquisitos, muitas vezes escabrosos, e que muitos, por não conhecer o que é o pensamento, acham que são seus pensamentos, e que provém esses pensamentos do seu íntimo, de seus sentimentos, e alguns passam a agir conforme essas influências, direcionando o seu livre-arbítrio para elas. Então, meus queridos, todas essas influências sobre a pessoa faz com que o vivente viva variando, porque quando a influência pende para o lado bom, a pessoa se torna calma e benfazeja. Mas quando pende para o lado nefasto, meus queridos, a pessoa fica totalmente alterada, nervosa e endiabrada. Este é o motivo do desajuste da humanidade. A pessoa estar ligada a um conjunto de forças, de energias que não pertencem à sua natureza. Porque todos esses planetas têm a sua energia, que muitos tratam como fluidos. De forma que tem hora que as pessoas pensam tanta coisa que se sentem até mal com seus pensamentos, até se julgando um psicopata, porque acreditam que esses pensamentos partem do seu íntimo, quando na verdade são influências astrológicas do domínio dos de cima, que por a humanidade viver desconhecida de toda esta engrenagem fluídica, acaba sendo vítima dela, não só desse conjunto superior, como também do conjunto inferior, que são os habitantes invisíveis do espaço, que também exercem grande influência sobre todos, e muitos são totalmente nefastos, apesar de existirem os da parte do bem. Os astros exercem grande influência sobre todos, e o mundo há muito vem sendo regido pelo planeta Marte, que é o pior de todos, por se tratar de um astro de grande poder e influência magnética. Por isso o mundo vive de revoltas em revoltas, dominado pelas intempéries, pelas doenças e pelas guerras. São as revoluções dos astros e a ação dos cometas invisíveis. O planeta Saturno, em confronto com Marte, faz com que o efeito maléfico de seus fluidos, nesse confronto, se irradie sobre a humanidade. Marte existe para martirizar, para fazer sofrer, principalmente os materialistas. Esses materialistas, meus queridos, serão os mais perseguidos por Marte, porque só se preocupam com as coisas materiais. Marte, apesar de tudo, é um dos planetas mais precisos à Terra, porque sem sofrimento, os viventes mais atrasados não chegam aos seus verdadeiros lugares. Então é preciso que sofram bastante mesmo para ficarem mais lapidados e entrem em forma e no caminho da obediência ao astral superior, que sempre regeu o caminho para a evolução, desde a época do alfabeto astrológico, que muitos acharam por bem desobedecer e por isso estão aí passando por esses momentos que não precisavam passar. Então, de 7 em 7 anos, Marte aumenta a sua influência sobre todos. Por isso, o mundo, a cada dia que passa, vai ficando pior. Até que o vivente, não aguentando mais, meus queridos, procure outros modos, outros métodos de vida para se conduzir. E dessa forma, encontre a estrada verdadeira e precisa racional que já está na Terra há muito tempo.
aqui. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento musical e logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Hoje eu quero estar junto a você. Hoje não vou querer o seu melhor. Hoje será um novo amanhecer pra mim e pra você. Hoje eu nem preciso mais dizer que você mora no meu coração. Que é impossível esquecer seu rosto e a emoção de te ver. Não, eu não posso esconder tudo que eu sinto por você. Não, não dá mais pra esconder você. Estar junto a você. Hoje não vou querer o seu melhor. Hoje será um novo amanhecer pra mim e pra você. Hoje eu nem preciso mais dizer que você mora no meu coração. Que é impossível esquecer seu rosto e a emoção de te ver. Não, eu não posso esconder tudo que eu sinto por você. Não, não dá mais pra esconder de Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Todos os seres da natureza de origem racional, meus queridos,
já estão conscientes, já sabem o porquê existem. Só o animal racional é que ainda não se conhece. E todos estão trabalhando para que o animal racional passe a se conhecer. Todos trabalhando para a fase racional. Então, as influências malignas só atingem os que não se conhecem, os que vivem da rudez e do atraso. Os que já se conhecem e estão em linha com a natureza, que agora é racional, são protegidos pelos da base racional. Os mais céticos perguntam: a humanidade ainda está tão atrasada e rude assim? E eu respondo: basta ver que entre os povos não há mais sinceridade. Há sim inveja, ganância, ciúme e selvageria. Não há mais confiança uns nos outros. Vivem todos desconfiados. A intriga é que prevalece, como prevalece a inveja, a falsidade e a calúnia. Então, para um corretivo universal da humanidade, é que Marte foi liberado para martirizar todos. Até agora, meus queridos, outro planeta interrompia sua evolução, mas já se afastaram todos os impedimentos, de forma que o mundo está à mercê das influências de Marte, para que ele dê a solução da justiça entre todos os povos em um período de tempo pequeno. Aí então os que merecem ser mais martirizados serão, os que merecem menos e os que merecem ainda mais terão a sua lapidação de acordo com esses merecimentos. O sofrimento aumentará para que percebam que estão errados e modifiquem o modo de viver. A intenção da natureza é acabar com a injustiça universal, onde paga o justo pelo pecador, por causa da ganância, da inveja e da ambição que devora o íntimo dos povos. No mundo, a calamidade já é demais. As injustiças são de todas as formas. As torturas são de todos os calibres, meus queridos. Justamente por causa desses três vilões: a inveja, a ganância e a ambição. Os que merecem ser punidos não são, e os que não merecem são. Quem são os que merecem ser punidos? São os que não pagam. E os que não merecem são os que pagam. Os que não merecem ser punidos têm um conforto relativo às suas necessidades. E os que merecem ser punidos têm demais, têm em excesso. Os que trabalham, se esforçam, lutam, perdem a saúde e a vida nos esforços pelo trabalho, nada merecem. E os que nada disso fazem, tudo merece de bom e tem o direito de gozar a vida da melhor forma que entendem, dando expansão aos seus ideais e às suas vontades. Então, pode-se chamar a influência de Marte de justiça da natureza, meus queridos. Uma justiça natural para acabar com a injustiça do mundo, com a vontade do livre-arbítrio sem limites, imperador de ruínas, porque o que se vê no mundo é o império da ganância e da ambição, e por isso uns querem um pedaço de pão, por duro que seja, e não tem. Vão catar na lata de lixo daqueles que têm para jogar fora, se sujeitando a comer resto dos que têm de sobra. Isso é a injustiça que impera muito no mundo. Uns querem agasalhos e não têm. Morrem de frio e de fome, meus queridos. Outros têm para jogar fora. Uns querem remédios e não têm.
morrem por não poderem se tratar e outros jogam dinheiro fora. Essa é a justiça da terra que já passou dos limites. Todas essas verdadeiras injustiças precisam ser corrigidas. Para isso é que está na terra a cultura racional, para as pessoas passarem a se conhecer e deixarem de ser como são, encantados pela matéria. A única forma de ficarem protegidos e irmanados com a natureza é pelo desenvolvimento do raciocínio. O sofrimento diminui até se extinguir à medida que vão se tornando conscientes e equilibrados pela energia racional. Um imunizado racionalmente não sofre influências astrológicas, porque está ligado em uma outra base, que é a base racional. Mas a escolha é livre. Desde o início, o racional superior não interfere na liberdade de escolha de ninguém. O que muda é o comportamento da natureza, que vai transformar a vida de todos num inferno, ao mesmo tempo em que as portas do mundo racional estarão abertas para solucionar os problemas. Chegarão à conclusão de que a imunização racional é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, aos contraditórios, o sofrimento tira essas manhas todas. Tira o orgulho e a presunção. Acaba com tudo isso. Há viventes que são piores do que feras indomáveis, e para esses todo sofrimento é pouco. E só com o desenrolar da vida em sofrimentos constantes é que chegarão a compreender a sua própria natureza. O mundo vai ter que modificar urgentemente a sua forma de progredir, porque a vida a cada dia vai se tornando cada vez mais pesada, devido ao modo que adotaram para viver. Os métodos que adotaram colocam sempre uns contra os outros. Vivem aí iguais a feras, brigando por tudo, por conquistas, por negócio, por tudo. Vivem os viventes em certas horas no inferno em vida, desesperados. Em certos dias nem vivem, vegetam, abafados, sem ar, bufando e se lamentando. Estão trabalhando contra si mesmos. A natureza, meus queridos, todos os seus feitos e tudo que existe no mundo é energia que se deformou, se degenerou e se transformou em seres. E por tudo ser energia que tudo se transforma em energia, volta a ser o que era. Os vírus e tudo, enfim, são energia transformada em vírus para a formação de tudo. Os vírus são a própria energia. Energia é força, vida motora, vírus que se transformam em máquinas de geração, criação, desenvolvimento e crescimento. Força transformadora de desenvolvimento, crescimento, envelhecimento e desaparecimento, se desaparecendo assim pela transformação que faz de corpos de vidas diferentes. Vírus visíveis, vírus invisíveis e vírus transformados em energia. Por energia ser uma reprodutora de vírus visíveis e invisíveis, micróbios, e assim sucessivamente. Desta maneira, água, terra, animais, vegetais, sol, lua, estrelas e todos os seres que compõem o
todos os corpos de vida, todos os planetas, tudo é energia transformada em corpos de vidas diferentes. Diferentes porque os astros são corpos de massa cósmica. Massa cósmica visível e massa cósmica invisível. A visível adornada com mais magnético e a invisível adornada com mais elétrico. Os mistérios sempre estiveram aí, minha gente, encruados como uma rocha sem solução. E desse jeito ninguém tinha solução de coisa nenhuma, com todas as portas fechadas, sem possibilidade de desenvolver a vida misteriosa que levavam e que levam. Por esses motivos todos, não sabiam como formar um meio para poderem viver bem. Quiseram, com muito esforço, organizar um arranjo baseado nas aparências, o que deu margem às más consequências de uma vida sofredora, porque não sabiam como formar o meio de vida certo, por não saberem o porquê da sua existência e por não saberem o porquê de sua existência, não podiam formar um modo correspondente com ela. Desse modo, criaram as fantasias para o enfeite melhor das aparências. Criaram sonhos, sonhar que a vida é essa mesma, e sonhar que tudo é nosso, sonhar que o mundo é nosso. E com os sonhos ficaram convictos, onde criaram uma infinidade de convicções a partir daí, em que cada qual tem a sua. Convicções diferentes umas das outras. Os sonhos passaram a ser realidade e cada um criou a sua convicção real e não se demove da sua convicção, achando e pensando que está certo, julgando estar mais certo que os demais, e assim sonhando dessa maneira com esse sonho de pedra, em que cada um sonha que sua convicção está certa. Dessa forma, criaram uma infinidade de convicções, de pontos de vista certos, mas diferentes uns dos outros. Desses sonhos nasceu o fanatismo, e o fanático só admite o que conhece, porque está fanatizado por sua convicção. Daí então entrando em choque uns contra os outros, porque cada um quer que a sua convicção esteja mais certa do que a dos outros. E são tantas convicções diferentes umas das outras que até hoje estão procurando a certa e ninguém encontrou. E por isso sempre procurando acertar e sempre por acertar. E daí a multiplicação dos desacertos. Entrando sempre em choque as convicções de uns com as dos outros. Sendo a base de todas essas convicções as aparências e os sonhos. Desse jeito, meus queridos, o sofrimento só podia aumentar, só tinha que se multiplicar, porque sonhos e aparências nada podiam endireitar. Sendo que a razão do ser está no raciocínio. A razão do raciocínio é racional. E a razão do racional é o mundo racional. Nessas três coisas se reúnem a união fraternal de tudo. Nessas três coisas se reúnem a transformação desta deformação para o estado natural, sendo este retorno a salvação eterna de todos, porque retornarão para a eternidade. E a salvação eterna, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, não há coisa alguma que pague. Não há palavras que possam corresponder ao maior tesouro da humanidade, que é a volta de todos para a pureza e a eternidade.
Palavras são somente para o artifício, palavras de agradecimento, de louvor e satisfação. Mas para a salvação, não há palavras que possam expressar a maior grandiosidade de todos, que supera tudo o que existe nesse mundo. Então, o que supera tudo, superou todas as palavras, superou todos os sentimentos, superou todos os argumentos, por ser do supremo mundo racional, do supremo mundo do aparelho racional. Não há palavras que palavras têm limite, e a inteligência também. A maior palavra das palavras é a gratidão, que a maioria não tem. A gratidão, essa é uma justa compensação. Somente a gratidão exprimirá o elo de compreensão justa e certa. Bem, meus queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo. E ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. Também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era, com Roberto Rios.